Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura do professor Olavo de Carvalho e o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Projeto esse que irá durar todo esse ano de 2021, onde semanalmente, às vezes às segundas e às sextas-feiras, eu apareço por aqui para compartilhar com vocês uma aula acerca dos artigos escritos pelo professor Olavo de Carvalho em mais de 2 décadas de conteúdo jornalístico, reunidos nesse livro de maneira brilhante pelo Felipe Moura Brasil. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui constantemente durante toda a semana, sejam meus ou da minha esposa. Então, se você gostar do que você encontrar por aqui no Livros e etc., considere também compartilhar com outras pessoas para que a gente possa crescer aqui nesse humilde espaço de desenvolvimento intelectual aqui no YouTube. Pois bem, sem mais delongas, a todos que já me assistem, já acompanham essa série de vídeos, lembrando também, é claro, que na descrição desse vídeo você pode adquirir a sua cópia física desse mesmo livro através do link na Amazon. E ao fazer, através do link abaixo, você de certa forma contribui e ajuda com o canal Livros e etc., visto que nós somos parceiros da Amazon. Como também a playlist com todos os vídeos antigos. Se não me falha a memória, essa é a aula de número 22, então já temos aí quase 20 horas de conteúdo acerca desse projeto literário. Pois bem, avisos paroquiais concluídos, vamos ao que interessa finalmente, que é o tema central aqui dessa nossa aula. Só lembrando, nós estamos já há 2 semanas falando sobre um capítulo, sobre um tópico assim chamado inteligência, ou pode chamar de máfia, que são alguns artigos onde o professor Olavo de Carvalho vai questionar um pouco essa visão acerca da inteligência. Nas aulas passadas, nas 2 aulas anteriores, eu comentei com vocês acerca do analfabetismo e a glória. Na aula da semana passada, o assunto foi sobre povo e representação, e na aula de hoje eu irei conversar com vocês acerca da mídia e ocultação. Mas antes, é válido já fazer aqui um aviso importantíssimo para a melhor compreensão e entendimento de todos vocês que me assistem, é que nesse subtópico, dentro ainda do tema da inteligência, chamado mídia e ocultação, o professor Olavo de Carvalho nos presenteia com um total de 7 artigos. Por isso, de maneira muito deliberada, eu decidi concatenar esses 7 artigos em 3,5, no máximo 4 artigos, mas ainda assim consegui transmitir para vocês todas digamos assim, os conhecimentos e os nuances políticos, sociológicos, filosóficos, cuja qual o professor Olavo de Carvalho faz referência nesse tema ainda chamado mídia e ocultação. Até porque se eu fosse falar sobre os 7 artigos, certamente essa aula iria durar muito mais do que 1 hora. Então, eu concatenei e resumi as ideias e apresento para vocês agora, humildemente, meus queridos e estimados alunos. Pois bem, a primeira informação, que já é, acredito eu, ser a mais importante sobre esses artigos, é que praticamente todos eles, os 7, o professor Olavo de Carvalho faz menção ao Foro de São Paulo, essa instituição partidária presente na América Latina, onde reúne líderes de partidos de esquerda de forma a, de certa forma, criar uma homogeneização da esquerda nos mais variados espaços culturais aqui na América Latina, né? Muitas pessoas falam sobre o Foro de São Paulo hoje graças à internet, até porque esse assunto meio que veio à tona e agora não tem como esconder, mas o professor, nesses artigos específicos, fala com mais detalhes. Todavia, eu vou falar pouquíssimo sobre o Foro de São Paulo e vou deixar aqui na recomendação desse mesmo vídeo aqui na descrição, um vídeo sobre do próprio professor Olavo de Carvalho, esmiuçando, dando mais detalhes do que vem a ser o Foro de São Paulo, até para que esse vídeo não fique maior do que certamente ficaria se eu fosse abordar todos os pormenores acerca do Foro de São Paulo. Então vamos lá. O primeiro artigo, assim denominado Quem Eram os Ratos, esse escrito e publicado no Diário do Comércio da data de 7 de dezembro de 2012, onde o professor Olavo inicia da seguinte forma, abre aspas, as épocas luminosas da história são aquelas em que o mesmo corpo de crenças é compartilhado pelo povo e pelos sábios, diferindo apenas no grau de compreensão refletida com que aprendem substancialmente as mesmas verdades. Nas épocas de obscuridade, ao contrário, aquilo que os estudiosos sabem se torna dificilmente comunicável à população em geral, não por um mero descompasso de vocabulário técnico, mas por um abismo de diferença entre 2 concepções de mundo mutuamente incompatíveis e intraduzíveis. É numa dessas épocas que vivemos. Então,
traduzindo e adaptando para a nossa contemporaneidade, afinal de contas estamos lembrando de um artigo escrito há quase 10 anos atrás, em 2012, hoje nós vivemos uma época onde os intelectuais parecem não, né? Fica muito claro, e qualquer pessoa que observe fala de intelectuais ou dos ungidos, como chama o Thomas Sowell em um dos seus livros, em um dos seus escritos acerca desses intelectuais atuais, que eles parecem falar uma outra língua, não tão somente no sentido academicista, mas no sentido que eles vão contrário a tudo aquilo que é, digamos assim, comum, ou que é, digamos assim, simpático ou aprazível à maior parte da população. E o próprio professor Olavo de Carvalho nos recorda ainda, falando especificamente da religião, no sentido de que, por mais que, na época, por exemplo, da assim chamada Idade Média, que muitas pessoas vilipendiam essa época como sendo uma época de escuridão, ou até mesmo uma época de domínio da Igreja Católica nas mais variadas áreas, no sentido de forma a esconder a luz ou coisa que o valha, o professor nos lembra de maneira muito assertiva que, mesmo a religião sendo um tema comum, tanto de um camponês afastado alguns quilômetros da capital, por exemplo, de uma grandíssima cidade católica, como um bispo que professava suas homilias e que compartilhava suas homilias no púlpito de uma igreja católica, os dois comungavam da mesma fé, mesmo que eles não possuíam, claro, o mesmo vocabulário e a mesma verve intelectual no tocante à religião. Mas quando você observa, por exemplo, que há menos de 100 anos atrás, estamos falando aqui da época do Concílio Vaticano, década de 50, década de 60, durante séculos, durante milênios, as missas, por exemplo, falando aqui especificamente da Igreja Católica, elas eram celebradas em latim. E todas as pessoas, independente da classe social, independente se as pessoas eram letradas ou não, se sabiam sequer ler e escrever, participavam da ceia do Senhor, do sacrifício do Senhor na Santa Igreja Católica, através de celebrações que eram realizadas e que eram proferidas por padres, bispos e diáconos em latim. Ou seja, eles tinham o mesmo fio condutor, que era a religião, mesmo, claro, estando em níveis, mais uma vez, como eu falei alguns minutos atrás, de uma intelectualidade diferente, ainda sentia-se esse fio condutor comum, ou seja, professavam a mesma fé, compartilhavam dos mesmos ideais. E hoje em dia o que se vê é justamente o contrário, segundo o professor Olavo de Carvalho. Então você tinha Santo Tomás de Aquino escrevendo e compartilhando seu conhecimento de maneira brilhante, por exemplo, sobre a própria doutrina da Igreja Católica, mas um camponês a milhas e milhas de distância do próprio Santo Tomás de Aquino compreendia, mesmo que de uma maneira resumida e mesmo que de uma maneira abreviada, todo aquele conhecimento que o Santo Tomás compartilhava nos seus livros e nas suas exegeses, nas suas explanações públicas, claro, com uma verve intelectual muito superior. E o que nós temos hoje é justamente, segundo o professor Olavo de Carvalho, e eu concordo com ele, é esse abismo. Abismo esse intelectual que é promulgado e que é, digamos assim, incentivado pela própria classe intelectual, de forma a afastar esse conhecimento das classes mais, vou colocar aqui entre aspas, subalternas ou classes mais humildes, especialmente falando na área da política. O próprio professor Olavo de Carvalho deixa claro ainda nesse artigo que o abismo entre os dirigentes políticos e a população que vota nesses mesmos representantes, ele se acrescentou, ele se incrementou de uma forma tão abismal, no sentido de que uma única pessoa, uma pessoa, digamos assim, da classe média, uma pessoa comum, não consegue de forma alguma entender e acompanhar todos os nuances que envolvem a vida política, que envolve a vida pública, o que a torna nada mais, nada menos do que uma mera peça na engrenagem de todo o sistema, ou uma mera eleitora a escolher os políticos, sem entender o que está por trás do próprio sistema democrático, do próprio sistema eleitoral, por assim dizer. E isso só vem a beneficiar, quem? Justamente aquelas pessoas que têm desejos malignos, perversos e vios no tocante à política e da própria organização da vida em sociedade. É nesse ponto em específico que o professor Olavo de Carvalho faz referência à vitória de Lula em 2002, quando muitas pessoas já alertavam sobre o dano de deixar o Brasil, que o Brasil fosse comandado, por exemplo, pelo PT e pela sua trupe. Só que o PT se fazia e apresentava assim, uma imagem
muito pura, muito honesta, muito limpa de que iria acabar com a corrupção. Isso nós estamos falando do cenário de 2002. É óbvio que hoje em dia nós sabemos muito bem que o PT fez justamente o contrário que aquilo que ele se propunha a fazer quando não estava no poder. E o próprio professor Olavo faz referência, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo muito bom, fantástico, numa das campanhas do PT, ainda à época da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o PT, num vídeo de campanha em 2002, exibe um bando de ratos. Eu vou deixar aqui na descrição, veja esse vídeo, é fantástico. Onde os ratos roem essa bandeira nacional, essa bandeira brasileira, e uma voz soturna ao fundo fala exatamente o seguinte: ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. E o que me chamou mais a atenção, revendo esse vídeo da campanha de 2002, é que logo depois do final do vídeo aparece o seguinte: uma campanha do PT e do povo brasileiro contra a corrupção. Pode parecer, a uma primeira olhadela, nada de estranho nessa frase, mas observemos o seguinte: o PT se coloca na frente, inclusive, do povo brasileiro no sentido de combate à corrupção, quando na verdade é justamente o contrário. As pessoas sempre foram contra a corrupção. Mas o PT, ao puxar essa bandeira para si, ele se coloca como sendo o único partido ou o único representante do povo de forma a combater a corrupção endêmica e sistemática cuja qual o Brasil vivia naquela época. Todavia, o que se viu colocando o PT no poder, isso nós falamos aqui da realidade de 2002, foi justamente o contrário. O PT se locupletou das instâncias federais, municipais e estaduais de forma a não tão somente continuar nesse cenário de corrupção endêmica, como também de forma a eternizar esse mesmo espaço para gerações futuras e seguintes, que é o que acontece hoje em dia, por exemplo, em nosso país. Por mais que o Jair Messias Bolsonaro mereça críticas e eu mesmo a faça em alguns momentos nas minhas redes sociais, no meu espaço privado, um dos grandes problemas do Jair Messias Bolsonaro, de todo e qualquer presidente que venha depois dele com uma ideia um pouco mais à direita, mais liberal, conservadora, cristã ou coisa que o valha, é justamente a forma como um PT se engendrou da máquina pública para fazer valer os seus interesses, de forma a dificultar, inclusive, os opositores de desfazer todo esse emaranhado, toda essa teia de corrupção presente na nação brasileira. E aí, o próprio professor continua nos deixando muito claro que essa germinação do PT ao chegar no poder já era anunciada de maneira um tanto quanto, digamos assim, nos bastidores da política pelo próprio PT. E veja o que é que o professor Olavo de Carvalho comenta sobre isso. Todo fenômeno, isso aqui ele fazendo referência a um livro chinês chamado Os 36 Estratagemas. Abre aspas. Todo fenômeno é no começo um germe e depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem visão curta, espera que o problema se torne evidente, para só então atacá-lo. Que foi justamente o que o PT fez. Se valendo, claro, digamos assim, da não ciência da população, de como funcionam os bastidores da política, incentivado pelos próprios políticos para que eles não se importassem, não se envolvessem com a política, no sentido de que não, apenas vote em mim que eu vou resolver os seus problemas. O que é que isso acaba fazendo a longo prazo? Com que as pessoas participem cada vez menos da política. E aqui saindo um pouco da opinião do professor Olavo de Carvalho, que eu tendo a concordar, trazendo um fato, desde quando houve a redemocratização do Brasil, desde quando houve a votação aberta e pública a todos os brasileiros, o que é que se percebe com o passar dos anos? Cada vez mais pessoas estão anulando o seu voto ou estão se abstendo de participar das eleições em nosso país. Porque justamente a própria intelectualidade disse e apresentou os políticos como sendo os solucionadores dos problemas. Isso faz com que a população vá se afastando da vida pública, da vida política, de entender quem são os representantes, e isso vem a favorecer justamente quem já está no poder, quem tem a máquina ao seu controle, quem tem a máquina sobre o seu domínio. Que é basicamente, por exemplo, é óbvio, o professor Olavo de Carvalho escreveu esse artigo em 2012, ele não iria imaginar a situação cuja qual nós estaremos vivendo hoje, por exemplo, ontem, se não me falha a memória, 2 dias atrás, não sei quando é que você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, meu querido estimado aluno, o próprio STF julgou o juiz Sérgio Moro como sendo parcial na condenação e nas investigações que levou Lula a passar alguns anos na cadeia. Isso pode parecer uma notícia de uma olhada um tanto quanto externa, não muito alarmante, mas quando você observa que a maior parte dos ministros que hoje estão no STF foram indicadas pelo próprio presidente, na época, Luiz Inácio Lula da Silva,
dá a entender mais ou menos, pelo menos um pouquinho, talvez, o vislumbre de toda a situação germinante que iniciou-se lá na época ainda do Lula. E o próprio Lula já falou sobre isso, que caso ele venha a retomar o poder, caso ele venha se tornar presidente, ele vai fazer coisas diferentes que ele ainda não teve a oportunidade de fazer. Isso aqui não é uma opinião minha, isso é um fato, está documentado e está registrado com palavras do próprio Lula, né? Ou seja, ele se valeu das instituições, as instituições trabalharam a favor não só do Lula, mas também da sua, digamos assim, da sua turma, da sua turba de ladrões, salafrários que roubaram e aí continuam a roubar o erário público, e ele ainda diz que, ao retornar ao poder, ainda vai fazer coisas que não teve a oportunidade de fazer quando estava nesse mesmo poder. E aí onde entra o papel da mídia, inclusive é sobre isso, a maior parte dos outros artigos é sobre a mídia que nós iremos falar mais adiante, meus queridos e estimados alunos. A mídia tem um papel fundamental em todo esse processo, pelo bem e pelo mal, que é justamente sobre isso que a gente vai conversar mais adiante, né? E o próprio Lula já falou também, tem vídeos registrados sobre o próprio Lula falando que uma das coisas que ele mais se arrepende de não ter feito quando estava à frente da nação brasileira foi justamente o controle da mídia. Todavia, o que se vê hoje é a mesma mídia ovacionar e louvar e endeusar a figura de Lula e dos seus pares e dos seus similares, as pessoas que estão ao seu redor. A mesma mídia que já foi vilipendiada, atacada e denunciada pelo próprio Lula em alto e bom som, que disse que ao chegar ao poder mais uma vez irá justamente fazer o controle da mídia. E aí o próprio professor Olavo de Carvalho encerra esse artigo de maneira brilhante, dando uma cutucada na mídia, quando ele diz o seguinte, abre aspas, os meios de difusão tornaram-se meios de ocultação, numa escala tal que já não há nenhum exagero em dizer que a mídia popular tem hoje por missão principal ou única tornar a verdade inverossímil ou inalcançável. Qualquer pessoa que tenha os jornais e a TV como sua fonte principal de informações está excluída, in limine, da possibilidade de julgar razoavelmente a veracidade e a importância relativa das notícias. A política, conclui o professor Olavo nesse artigo, tornou-se um assunto esotérico, onde somente um reduzido círculo de estudiosos pode atinar com o que está acontecendo. E é justamente, vejam, o professor Olavo está falando de um escrito em 2012. Mais à frente ele ainda vai falar sobre o papel da mídia social em todo esse processo e como a mídia social veio para desmascarar a mídia tradicional. E é o problema que nós estamos vivendo hoje, onde a mídia tradicional já percebeu que não consegue mais deter um monopólio de informação sobre milhares e milhões de brasileiros, surge a mídia alternativa e a mídia tradicional que trabalha nos bastidores para justamente silenciar essa mídia alternativa que vai surgindo, mesmo que a pequenos passos, de forma a iluminar as veredas da informação e do conhecimento a milhares e milhões de brasileiros em nosso país. Então, assim, é interessantíssimo, mais uma vez, o caráter, por que não, profético com o qual o professor Olavo de Carvalho faz algumas das suas análises aqui. Já falei sobre isso e vou falar de novo nesse vídeo para ficar registrado. Não concordo de forma alguma com esse endeusamento, com esse louvamento que muitas pessoas fazem para com o professor Olavo, no sentido de que ele sempre tem razão. Ninguém tem razão sempre, a não ser Jesus Cristo, a não ser Deus. É humano, está passível ao erro. Inclusive eu posso ter cometido algum agafe, posso ter cometido algum engano durante essa minha aula até o momento e certamente cometerei durante toda a minha vida. Mas você olhar o que Olavo escreveu há 10 anos atrás, trazer o olhar contemporâneo para o momento cujo qual nós vivemos hoje, é impossível não perceber. Olha, Olavo já tinha escrito sobre isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, em alguns outros artigos. E a mídia, mais uma vez, ela colabora com o poder, digamos assim, o poder corruptivo dos políticos de uma forma um tanto segundo o professor Olavo, a omitir essa e outras partes decisivas da história. E aí o professor continua. Nossa mídia e nossas classes dominantes permitiram que uma visão monstruosamente deformada do passado se incorporasse à linguagem usual da nossa política, deixando que criminosos amorais e frios ostentassem diante do povo a imagem de vítimas sacrificiais inocentes e obtivessem disso lucros publicitários e eleitorais incalculáveis. E é impossível aqui não ler isso, aqui não lembrar, por exemplo, da figura da Dilma Rousseff, que foi construída, foi um personagem construído, uma persona política que se envolveu em em grupos de guerrilha durante a ditadura militar em nosso país, que certamente participou, que tudo indica,
tendo como base experiências e relatos e livros e notícias jornalísticas da época, participou de grupos de extermínio, grupos terroristas realmente durante a época da ditadura militar. Todavia, a mesma Dilma Rousseff, quando alçada ao poder de continuar no poder presidencial do PT, seguindo, no caso, a mando de Lula a ocupar a cadeira presidencial em nosso país, foi apresentada como sendo o quê? Uma perseguida, como sendo uma pessoa, uma mulher guerreira, de fato, uma mulher guerreira, que não tão somente participou de grupos de guerrilha na época da ditadura militar, como seu marido, inclusive, mais uma vez, tendo como base notícias facilmente verificadas por toda e qualquer pessoa que se debruce sobre o tema da Revolução Militar ou até mesmo da ditadura militar em nosso país, que iniciou ali com o golpe, ou contra-golpe de 1964. A Dilma é apresentada como sendo uma Marte, como sendo uma guerreira, como sendo uma quase sacro persona pública, sendo que na verdade justamente a sua vida traz o sentido contrário, né? Além disso, é claro que o próprio professor Olavo de Carvalho compartilha do pensamento de como a mídia esconde os passados dos políticos de esquerda, no sentido, por exemplo, existem vários relatos e várias provas e testemunhas onde o Lula está sentado ao lado, por exemplo, de comandantes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma das maiores instituições, não tão somente terroristas, como proponentes da política de droga, da venda de drogas para a manutenção da sua própria Força Armada Revolucionária. E ao contrário, a mídia faz um papel um tanto quanto de lambe sujo, um papel sujo de justamente pincelar e apresentar, por exemplo, a ditadura militar, que foi horrenda e que deve ser execrada por toda e qualquer pessoa com 2 neurônios em funcionamento, mas, e aqui esse mais, essa palavra aqui que traz o sentido da oposição, é válido pontuar o seguinte: a ditadura militar teve os seus erros crassos. Todavia, é necessário avaliar o que aconteceu pós-ditadura militar ou pós-regime militar aos olhos da época. E que muito se sabe, tendo mais uma vez como base relatos da própria época, que foi um pedido da população brasileira, no sentido de que havia naquela época, até então, um perigo de uma revolução comunista iminente. E quem fala isso, mais uma vez, isso aqui não é minha opinião, não é a opinião do professor Olavo, é fato. Vou colocar aqui também na descrição desse vídeo uma entrevista de um indivíduo, Eduardo Jorge, que foi candidato a presidente em nosso país, onde ele afirma categoricamente que, ao contrário do que a esquerda hoje limpinha faz parecer, o que os revolucionários daquela época de 1960 queriam não era de forma alguma um regime pacífico comunista. Eles queriam tomar o controle do país pelas forças armadas, ou seja, através de armamento, através de luta, através de combates intempestivos, portando e com posse de armas, contra justamente indo contra justamente os desígnios e o próprio desejo da maior parte da população brasileira, que à época foi às ruas na quantia de milhões e milhões, pedir justamente que os comunistas da época, os socialistas da época, que se aquartelavam em porões de forma a organizar uma tomada comunista do Brasil, fossem silenciados, fossem calados, fossem enclausurados naquela época, para que eles justamente não tornassem o Brasil uma república federativa comunista do Brasil, ou coisa que o valha. Eu não quero aqui com isso de forma alguma, mais uma vez, deixar esse aspas aqui bem claro. Não quero com isso dizer de forma alguma que justificam-se os erros cometidos pela ditadura militar, especialmente no que se fala a não devolução do poder democrático à nação, que só aconteceu quase 40 anos depois, um pouco menos que isso, com a redemocratização do Brasil em 1888 e 1889. Né? E qual é o problema de tudo isso, segundo o professor Olavo de Carvalho? Ele continua em um outro dos seus artigos chamado O Maior dos Perigos, esse publicado no Diário do Comércio de 24 de outubro de 2012. Assim como eu falei no início dessa nossa aula, os artigos mais adiante, os 3 últimos artigos desse subtópico chamado Mídia e Ocultação, o professor Olavo de Carvalho vai apresentar de maneira muito clara como a mídia trabalha nos bastidores para justamente incitar esse tipo de iniciativa política, muitas das vezes conectadas às ideias não muito democráticas. Até porque, quando você observa a maior parte das pessoas, e eu falo isso aqui com conhecimento de causa, meu pai, senhor Sebastião, e minha mãe, dona Josefa Rodrigues dos Santos,
e tantas outras milhões e milhões de pessoas em nosso país não possuem o tempo suficiente para entender os nuances e os melindres dos bastidores da política. E muitos desses, assim como meu pai e minha mãe, se informam em grandíssima medida pela mídia tradicional. Então veja o que é que o professor Olavo de Carvalho falou escreveu no início desse artigo. Abre aspas. Tudo na vida de uma democracia depende do seguinte: os cidadãos deixam-se mais facilmente persuadir por provas e documentos ou por um sorriso sarcástico de superioridade vagamente atemorizante. E onde é que entra a mídia? A mídia tem um papel importantíssimo justamente na construção e na destruição de pessoas públicas que irão mais à frente ocupar cadeiras e espaços importantes de controle em nosso país. É claro, o professor Olavo de Carvalho aqui nesse artigo faz referência à forma com a qual a mídia americana endeusou a figura do Barack Obama e escondeu muitos dos seus podres. Tal como a própria mídia brasileira fez com a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, apresentando ele como sendo um bom mocinho. É claro que isso não tem tão somente o papel da mídia, ou melhor dizendo, não é tão somente o papel da mídia nessa construção, nessa reconstrução da persona pública do Luiz Inácio Lula da Silva. Claro, tem uma parcela aí significante de influência do Marcos Valério, que nada mais do que é um marqueteiro assim, mundialmente conhecido, que atualmente continua a trabalhar nos bastidores de algumas pessoas públicas, algumas pessoas políticas, que ressignificou e que transformou a imagem de Lula. Todos vocês que me assistem, se quiserem conhecer como era o Lula antes, por exemplo, de 2002, antes da eleição contra o Fernando Henrique Cardoso e depois quando retornou contra o José Serra e outros candidatos do PSDB, você vai perceber que o Lula era uma pessoa que não passava a confiança e que não transparecia ser uma pessoa de forma, digamos assim, educada, política e que poderia de fato levar a população brasileira e a nação brasileira a um futuro um tanto quanto promissor. Aí vem justamente o papel desse marqueteiro e vem a mídia, de certa forma, que participa de toda essa farsa e coloca Lula como sendo uma das melhores pessoas públicas e políticas possíveis a serem presidenciáveis em nosso país. E assim, o próprio professor Olavo de Carvalho, e ele certamente viveu isso nos bastidores do jornalismo e das equipes de jornalismo em nosso país, quando ele diz aqui o seguinte, abre aspas, falando ainda sobre a mídia e sobre como os jornalistas atuam no sentido de construir essas figuras e destruir outras figuras políticas. Abre aspas. A bem disciplinada uniformidade desse comportamento não pode ser explicada por nenhuma convergência acidental de preconceitos, sem nenhuma exceção visível. Tanto as empresas quanto os repórteres, redatores e editores definitivamente tomaram posição. É o que nós temos hoje, o jornalismo militante. Aí o professor continua. E mostraram colocar os interesses de suas facções políticas prediletas acima do dever jornalístico de investigar, de informar e, sobretudo, de ouvir os dois lados. Antigamente era muito comum programas jornalísticos que traziam um fato e colocavam duas pessoas de posicionamentos antagonistas para debater sobre esse fato. Hoje em dia, a própria manchete, qualquer pessoa que compreende um pouquinho sobre a análise do discurso ou busca entender qual é a filiação política daquele indivíduo que escreveu aquilo, há de compreender e há de entender que existe já um interesse midiático, jornalístico, político, ideológico, filosófico por trás daquela própria matéria. Muitas das vezes já é perceptível na própria manchete. E aí o professor continua. Vozes divergentes, pouquíssimas e débeis, não puderam ser caladas de todo, mas, manifestando-se exclusivamente nas sessões de opinião ou em blogs, acabaram por tornar-se inaudíveis, sob a monstruosa orquestração de desconversas, piadinhas cínicas e rotulações pejorativas nas páginas noticiosas. Duas semanas atrás, chegou até o meu conhecimento uma notícia escrita por um jornalista, não me engano se foi Folha ou Estadão, que falando sobre a economia brasileira na época do Jair Messias Bolsonaro, e aqui deixando claro, tem inúmeras, quiçá centenas de críticas ao governo Jair Messias Bolsonaro, mas isso é opinião. O fato é que, apesar dos pesares, a economia brasileira tem dado sinal de retomada de crescimento, tendo como base alguns índices internacionais observáveis na nossa própria vida em sociedade. E um jornalista, recentemente, há 2 semanas atrás, acredito eu, essa notícia foi veiculada. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo.
para não falar da melhora da economia brasileira no governo de Bolsonaro, ele criou uma palavra chamada despiora. Então, quando você vai ver lá o indivíduo formado em Harvard e escrevendo despiora, vai investigar a vida pregressa desse jornalista. E certamente você encontrará naquele indivíduo um viés político muito mais alinhado à esquerda, de maneira muito clara. Mais uma vez, trago aqui uma experiência pessoal e tendo como base a minha própria atividade laboral no momento. Atualmente eu trabalho como assessor de um político aqui na cidade de Aracaju e, junto com essa equipe, um dos meninos que trabalha conosco lá, ele é jornalista. E ele mesmo comenta que no próprio grupo dos assessores de jornalista, dos outros vereadores, dos outros parlamentares, já é meio que, não uma opinião, um fato consumado de como a mídia, não tão somente aracajuana, sergipana e brasileira, ela tem um viés político ideológico muito claro, de forma a endeusar certas figuras e destruir outras personas políticas que possam vir mais à frente a confrontar com esses desejos maquiavélicos e diabólicos de determinadas personas e figuras políticas. É o mesmo cenário que nós temos hoje, por exemplo, com o Covid, né? Mais uma vez, aqui em Aracaju, há pouco menos de um mês, um hospital pegou fogo na determinada ala de Covid. 5 pessoas vieram a falecer e a mídia aracajuana e sergipana deu pouquíssima ou quase nenhuma atenção a esse fato. Coube a pouquíssimos jornalistas, a pouquíssimos portais e pessoas, ou no caso indivíduos, nas suas próprias redes sociais questionarem o poder público e medidas que eles deveriam ter tomado ou até mesmo cobrando uma investigação mais profunda por parte dos órgãos responsáveis de forma a encontrar os possíveis culpados desse acidente que acabou levando ao óbito de 5 pessoas até. Então assim, a mídia ela tem um interesse, a mídia recebe dinheiro. A mídia brasileira, grandíssima parte dela só subsiste, só sobrevive por conta dos milhões e milhões de reais que são injetados na própria máquina midiática. E é óbvio que, se um político coloca um dinheiro naquela determinada mídia, é óbvio, não precisa ser muito inteligente, basta ter 2 neurônios em pleno funcionamento que vocês hão de compreender que dificilmente esse jornal, essa mídia, esse blog, esse canal, até mesmo essa rádio, irá falar de maneira a prejudicar aquele político ou aquele grupo político que investe dinheiro naquela determinada mídia. E aqui, mais uma vez, não estou de forma alguma fazendo esse comentário e compartilhando com vocês essa visão acerca negativa da mídia, no sentido de demonizar toda ou criminalizar toda e qualquer mídia, até porque a mídia tem um papel importantíssimo e uma função assim primordial para o desenvolvimento de uma nação. Mas isso deve ser feito de forma imparcial, na medida do possível. Eu não quero com isso dizer que nenhum jornalista pode emitir a sua opinião. Agora, isso tem que ficar muito claro, de preferência na manchete, de preferência no primeiro parágrafo, e não de forma como é feito, infelizmente, em nosso país, não tão somente no Brasil, mas no mundo como um todo, de forma aos jornalistas trazerem ou apresentarem a notícia, e essa aqui é um fato, e transmutarem esse fato com sua própria opinião, de forma a mesclar essas duas, a confundir, de forma, ou melhor dizendo, como objetivo de confundir a mente dos leitores e dos ouvintes, de todas as pessoas que, porventura, vierem a se deparar com aquela notícia, né? Porque assim, quando você vai observar a palavra mídia, como bem lembra o professor Olavo de Carvalho, a mídia, abre aspas, como o próprio nome diz, é o que está no meio, no centro, interconectando classes, grupos, regiões e famílias na visão simultânea de um conjunto de informações disponíveis uniformemente a todos. E o professor continua. Ela é, por excelência, o lugar comum, a fonte das premissas, geralmente aceitas numa comunidade humana como garantia de verossimilhança e razoabilidade, bases de toda argumentação e crença. E a mídia, continua o professor Olavo, desfruta, assim, de uma autoridade mais ampla e avassaladora do que qualquer casta sacerdotal jamais dispôs no passado e em qualquer lugar do planeta. Então, assim, nada contra, mais uma vez, os jornalistas e a mídia ter a sua opinião, ter o seu viés político, ideológico, claro. Na verdade, a preferência é que seja muito claro esse viés político, ideológico, seja do jornalista, ou da mídia, ou do órgão de imprensa cuja qual venha a noticiar determinado fato. Agora, infelizmente, mais uma vez, tal como o professor falou alguns minutos atrás, e eu compartilhei isso com vocês, a maior parte das pessoas, e aqui eu vou fazer referência a uma frase
famosíssima atribuída aos Emílio Surita do Pânico, o afegão médio, ou a maior parte da população, não tem ainda e não consegue perceber, felizmente, o professor Olavo falou isso aqui em 2012, felizmente, quase 10 anos depois, muito se mudou e algumas pessoas já conseguem perceber a maledicência, a virulência, a maldade e a mesquinharia com a qual, por exemplo, a mídia brasileira aborda determinados assuntos. Claro, isso tem, claro, um papel importantíssimo da internet, das mídias, das redes sociais, como o próprio professor vai falar mais adiante e eu vou comentar com vocês na conclusão desse nosso artigo, né? E a mídia, mais uma vez, faz um papel, um desserviço, perdão, não a mídia em geral, alguns órgãos de comunicação, alguns canais de comunicação, alguns rádios e tudo quantos. Então, não estou aqui de forma alguma, perdão se porventura em algum momento eu pareci que estava demonizando, atacando, criminalizando toda a mídia. Não. Existe mídia e mídia, existem pessoas e pessoas, existem professores e professores. O mundo é repleto de indivíduos, de organizações que umas fazem valer o seu poder de maneira benéfica e benemérita à sociedade e outras pessoas, indivíduos e organizações não fazem. E sobre isso, inclusive, o professor conclui, abre aspas, qualquer observador atento pode notar que, quando mais um slogan ou chavão da nova moralidade que se pretende impor à humanidade aparece no programa do globalismo fabiano, lembrando, explicando brevemente, o globalismo fabiano é uma espécie de socialismo de terno. É um socialismo mais brando, é um socialismo que flerta ali com o liberalismo econômico, mas no fundo, ele trabalha ali nos bastidores para incutir na mente das pessoas ou a massificar, o pensamento socialista naquela determinada nação ou sociedade. E o professor continua. Ele é imediatamente adotado por toda a mídia mundial. Por exemplo, aquecimento global. Toda a mídia, 99% da mídia, fala sobre aquecimento global como sendo não mais uma opinião, mas sim um fato. E se você se levanta contra a ideia do aquecimento global, se você apresenta, por exemplo, um outro ponto de vista, você é eliminado do debate público, você é taxado, por exemplo, como um conspiracionista. É sobre isso, inclusive, que o professor vai falar mais adiante, quando ele diz o seguinte, né? Hoje basta você ser contra o aborto para tornar-se imediatamente suspeito de nazismo ou de intenções terroristas. Quando, na verdade, quando você vai estudar a própria história e a origem do aborto, você vai perceber que muito mais pessoas ligadas ao nazismo, ao socialismo e ao comunismo estiveram atreladas a essa pauta do aborto do que o contrário. Então, veja, existe uma deturpação, existe, digamos assim, uma virada de mesa em algumas discussões e ainda apresentam, por exemplo, o aborto como sendo um progresso da sociedade. Aí eu questiono a vocês aqui e convido vocês a refletirem sobre isso. Que progresso pode haver em uma sociedade que assassina de forma sistemática bebês no ventre da mãe? Repito, aborto nada mais do que é um eufemismo para assassinato de bebês no ventre da mãe. Então, quando uma pessoa falar sou a favor do aborto, a primeira pergunta que você deve fazer é qual aborto você é a favor? Desse método ou desse outro método? Daquele método que vai cortando o bebê em pedaços e vai puxando as pernas, a cabeça é a última geralmente porque primeiro precisa quebrar o crânio para depois conseguir retirar do útero feminino. Ou você é a favor, por exemplo, da aspiração, como se fosse realmente, e perdão se você está me assistindo e talvez venha lembrar disso aqui mais adiante, mas é justamente sobre isso que o Olavo fala. E se você é contra esses métodos, ou a tal da salinização, onde eles jogam uma espécie de ácido dentro do útero materno e o bebê vai se desmanchando, se derretendo. Desculpa usar essas palavras fortes, mas é para vocês entenderem que se você se posiciona, por exemplo, contra o assassinato sistemático de bebês no ventre da mãe, ou a palavra, entre aspas, bonitinha, aborto, você é o quê? Taxado de quê? De conservador, de ignorante, o que é contra o progresso da humanidade. Mil perdões, mas eu não gostaria de viver numa sociedade que encara isso como sendo o progresso. Da mesma forma, por exemplo, como pautas do grupo LGBTQIA+, estão sendo alçadas, louvadas e endeusadas como se fossem concomitantes ao progresso da própria sociedade. Eu não quero com isso aqui dizer que você não deve respeitar essas pessoas. Isso é uma coisa totalmente diferente. O respeito ele deve ser conquistado, adquirido e não forçado via regra de lei ou via nenhum decreto, parlamento ou legislação alguma, que é justamente o que esses grupos de minoria, ou o grupo LGBTQIA+, os transexuais, homossexuais e tudo mais, tentam fazer ao se envolver
na política pública. Nada contra também que esses indivíduos ocupem esses espaços públicos. Agora, o que eles precisam entender é que ser contra suas pautas ou ser contra sua pauta não me torna um conservador, um retrógrado. Me torna simplesmente, tão somente, uma pessoa que vai contra aquelas coisas ou aqueles pensamentos que eu acredito ser não, digamos assim, próximos a uma sociedade em desenvolvimento. Tá? Então, assim, é sobre isso que o professor fala, de como a mídia trabalha no sentido de demonizar toda e qualquer pessoa que é contra as pautas que já foram elencadas, que já saíram daquele cenário de opinião e se tornaram fatos, quando na verdade não é bem isso. Quando na verdade não é bem isso. Então, por exemplo, criou-se um hábito, o professor não chega a falar sobre isso, é óbvio, nós estamos falando de 2012, mas certamente se ele tivesse a oportunidade de dar uma olhada ou até mesmo reescrever esse artigo, acredito eu que ele poderia até falar, por exemplo, sobre a tal da ideologia de gênero ou tal do gênero neutro, né? Que nada mais do que são pautas políticas que são travestidas de pautas sociais, de pautas progressistas, mas que no fundo, bem no âmago dessas questões, na questão central de todo esse pensamento, visa justamente o que? A dominação de um grupo político sobre outro grupo político, sobre outro grupo representativo. E que não existe nada contra esse conflito. Esse conflito, na verdade, ao meu ver, ele deveria ser cada vez mais incentivado. Mas o que é que a mídia faz? E o papel sujo e porco da mídia é justamente a eliminar aquelas pessoas que, porventura, vez ou outra, se levantam contra esse tipo de pauta. É sobre isso que o professor Olavo de Carvalho fala a respeito do papel um tanto quanto beligerante da mídia que eu, Leonardo Lisboa, meus queridos e estimados alunos, tendo a concordar assertivamente com o próprio professor Olavo de Carvalho, tendo como base não tão somente toda a minha experiência de vida, o que eu já li, como a minha recente experiência pessoal, onde, sem dar muitos detalhes, eu recebi um inquérito policial, abriu-se um inquérito policial contra mim, onde o Ministério Público daqui do estado de Sergipe representou contra mim, tão somente por eu ir contra certas pautas defendidas por grupos LGBTQIA+. Não no sentido de que eu seja desrespeitoso com esse grupo, mas tão somente defender, antes de mais nada, a minha fé cristã, católica, apostólica, romana, como também meu próprio conhecimento linguístico, como também meu próprio conhecimento da biologia. E, segundo a pessoa que me denunciou, o indivíduo que me denunciou, tão somente por eu ser contra aquilo que ele prega publicamente e professa como sendo a sua pauta política e ideológica que ele leva adiante nos mais variados espaços sociais, eu devo ser condenado? Não. Acredito eu que não deve ser assim que nós vamos, de fato, desenvolver uma sociedade, né? E aí o professor continua e eu caminho para, em definitivo, meus queridos e estimados alunos, terminar essa nossa aula de hoje, quando o professor vai trazer aqui uma frase escrita por um jornalista, acredito eu, chamado Daniel Greenfield, que publicou na Front Page Magazine do David Horowitz o seguinte, afirmou que a mídia é hoje a maior ameaça à integridade do processo político. Ela tornou-se, isto sim, uma ameaça à inteligência, à civilização, a toda espécie humana. Eu concordo em partes com essa frase, e talvez o professor Olavo de Carvalho tenha feito alusão e trazido essa citação direta desse Daniel Greenfield, no sentido de que naquela época provavelmente poderia ser assim. Mas hoje em dia, felizmente, graças à mídia, e eu vou falar para a gente finalizar essa nossa aula sobre isso, nós temos alguns, digamos assim, órgãos de mídia alternativos. A própria rede social surgiu para isso, né? Para abrir o espaço para que todas as pessoas pudessem ser jornalistas, emitir opiniões, ser assessor, ou ser comentaristas políticos, comentar sobre aquilo que você pensa, né, de maneira uterina e compartilhar com milhares e, quiçá, milhões de pessoas. Hoje, felizmente, em nosso país, nós temos iniciativas como, por exemplo, do Brasil Paralelo, o Senso em Comum, o Spotniks, né? Nós temos ainda na mídia tradicional, mesmo que ainda uma luz paca, uma luz pouco reluzente, mas nós temos, por exemplo, na Jovem Pan, programas onde, digamos assim, pensamentos antagonistas são confrontados e que a população e que o ouvinte, que a audiência que estiver assistindo forme o seu próprio pensamento. Como eu penso que deveria ser a mídia em geral. A mídia deveria trazer não a opinião, mas sim a notícia. E que, quando a mídia for trazer a sua opinião, que fique muito claro que ali é a opinião do jornalista ou daquele grupo jornalístico em específico, né? A própria Rede TV, que é um canal fechado, aberto em alguns lugares do nosso país também, tem iniciado iniciativas ótimas, né? Tem proposto, iniciativas no sentido de colocar pensamentos antagonistas para ser conflitados, com aquele programa do jornalista
Luiz Ernesto Lacombe, se não me falha a memória. A própria Gazeta do Povo é um jornal independente que se sustenta por conta do financiamento dos seus próprios leitores, como eu penso que deveria ser todo e qualquer órgão jornalístico, ao meu ver. Essa é a minha opinião. O professor não fala sobre isso e, infelizmente, o presidente da República disse que era uma coisa, mas acabou fazendo outra, atualmente no poder. Essa é uma crítica aqui que eu faço ao Jair Messias Bolsonaro. Eu sou contra que órgãos jornalísticos recebam toda e qualquer verba pública. Eu penso que uma empresa privada ela deve ser sustentada pelos leitores, pelos ouvintes, pela audiência cativa que aquele órgão de mídia, que aquele órgão de imprensa conquistar. Claro, essa é a minha opinião. Alguns que estão me assistindo podem considerar isso uma utopia, mas eu espero um dia viver numa realidade próxima, pelo menos, a isso. Ou que não exista nenhum dinheiro público em nenhum órgão jornalístico, ou que pelo menos esse dinheiro seja reduzido cada vez mais. É nisso que eu acredito. Compartilho com vocês a minha opinião, né? Porque notem que o dinheiro público investido na mídia faz com que os políticos se aproveitem, claro, já que ele é que vai direcionar o dinheiro, e aqui eu faço crítica a Lula e a Bolsonaro, a Dilma e qualquer outro político que tiver esse pensamento. Deixar claro aqui, eu não tenho compromisso nenhum com a inverdade ou com aquilo que eu acredito que deveria ser o correto ou com aquilo que eu acredito que é o certo, né? Porque quando você tem dinheiro público e quem comanda esse dinheiro público é um político, é claro que ele vai ter interesses por trás desse financiamento público que é organizado e que é gerido por ele mesmo. Então ele não vai, um político jamais vai investir dinheiro num canal, a não ser que ele seja obrigado por uma lei federal ou por uma lei que esteja acima dessa determinada figura pública, dessa persona política, jamais ele irá investir em um canal de livre e espontânea vontade que o ataque, que o vilipendie. E mais uma vez, saindo dessa minha opinião e trazendo para um fato, pouco menos de um mês atrás, um jornalista da Jovem Pan chamado Paulo Figueiredo, por fazer críticas à gestão do governador João Dória, e aqui também mais um comentário que, ao meu ver, vem para arrematar e vem para finalizar essa nossa aula de hoje, né? Esse tipo de posicionamento independe do espectro político. Você tem Luiz Inácio Lula da Silva financiando mídias, jornais que não vão jamais, nunca o atacar, e pior ainda, né? A mídia, o PT, dominou não tão somente a mídia, mas também o jornalismo que é feito nas universidades. E os professores, a maior parte deles, também professam uma crença política muito próxima à esquerda. Então, qual é a consequência natural dos jornalistas que vão ocupar as redações em nosso país? Também irão professar a mesma crença, o mesmo fé político, né? Mas, voltando à questão do João Dória e do Paulo Figueiredo, que isso está muito bem registrado, documentado aqui mesmo no YouTube. O Paulo Figueiredo, por emitir críticas contundentes contra o João Dória, governador atual de São Paulo, o seu diretor jornalístico da Jovem Pan, cuja qual ele trabalhava um pouco menos de um mês atrás, em brevíssimas palavras, pediu a cabeça do Paulo Figueiredo. Pediu para que ele silenciasse as suas críticas contra o João Dória, o diretor da equipe de jornalismo da Jovem Pan. E o que foi que aconteceu? O Paulo Figueiredo dobrou a aposta e falou, não irei me calar. Lembrando, pessoal, está tudo documentado. Eu vou deixar aqui no link da descrição toda essa história, a não ser que vocês não tenham tomado conhecimento, mas eu vou fazer questão de colocar aqui. É um vídeo de um pouco mais de 30 a 40 minutos, onde o Paulo Figueiredo explica toda essa situação, todo esse acontecimento. E aí você tem o João Dória, como ele investe dinheiro na Jovem Pan, que é uma mídia nacional, e outros tantos canais, ele se dá ao direito e ao poder de silenciar e censurar aqueles jornalistas, aqueles comentaristas que porventura vierem a atacar ou vilipendiar alguma prática, alguma ação política sua, né? Então, assim, qual é o vício? Qual é o problema desse dinheiro público sendo injetado, sendo inserido na mídia como um todo? Isso já se falava ainda no século XIX, quando um determinado autor, segundo o professor Olavo de Carvalho, no início do século XX, Joseph Conrad, falou o seguinte, que o jornalismo, dizia Joseph Conrad, e essa é uma visão minha, isso aconteceu por conta justamente dessa inserção de dinheiro público, fez com que os jornalistas não se preocupassem de fato em trazer a notícia, mas sim de serem sujeitos políticos. E aqui, mais uma vez, só para deixar claro, não tenho nada contra o jornalista ter uma opinião política, o que ele não pode é levar isso como sendo o seu trabalho. Ele tem que trazer a notícia, trazer o fato que aconteceu e a sua opinião
ou ele deixa muito claro antes de trazer a notícia ou ao final da notícia, ou ele faz isso em outro espaço que não seja aquele espaço midiático jornalístico, muitas das vezes concedido e financiado por políticos que têm seus interesses escusos, como eu bem falei alguns minutos atrás. Mas voltando à frase do Joseph Conrad, ele dizia o seguinte, no século XX, que o jornalismo é uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis. Bons tempos aqueles. Hoje, segundo o professor Olavo de Carvalho, é uma coisa escrita por fingidores compulsivos para ser lida por masoquistas que só respeitam quem lhes mente na cara. A opinião pública mundial evoluiu da idiotice à psicose. Que é justamente isso, e esse papel, mais uma vez, beligerante e degradante que a mídia, não tão somente nacional, mas mundial, tem feito em nosso país. Basta vocês observar a forma, por exemplo, como a mídia brasileira abordou a campanha presidencial dos Estados Unidos. Mais uma vez, né? Sempre demonizando o candidato republicano, né? Na época, há 2 anos atrás, o Donald Trump, e ainda usando a figura ligada ao Partido Democrata, no caso, o Joe Biden, que veio a vencer as eleições, que tem uma vice assumidamente a favor do aborto, que tem uma vice, repito, friso aqui mais uma vez, assumidamente a favor do aborto. E aí como é que a mídia noticia outras tantas notícias conectadas a Joe Biden? O Joe Biden, publicamente, através da sua vice-presidenta Kamala Harris, quando numa oportunidade de discursar no México há 2 meses atrás, falou em alto e bom som que prefere que os mexicanos e que outras pessoas não venham, não passem para os Estados Unidos. Aí eu questiono vocês, se essa mesma frase fosse proferida pelo Donald Trump, vocês não acham que ela ia estar presente no Jornal Nacional e outros tantos jornais? Quando o Joe Biden, no primeiro mês de mandato, incitou ataques de mísseis, guerra, na região do Oriente Médio, o que aconteceria se fosse, por exemplo, o Donald Trump? Vocês lembram, e aqui mais uma vez, perdão por viajar um pouco, mas é impossível não atentar e não perceber o papel degradante que a mídia brasileira faz quando aborda a política americana. Lembrem-se, quando Donald Trump foi eleito, o que se dizia é que Donald Trump iria levar à Terceira Guerra Mundial, por conta justamente da sua postura agressiva. Todavia, o que se observou é que foi durante justamente o governo de Trump, e aqui não é mais uma vez, não é uma opinião, é um fato, foi justamente no governo de Trump onde as tensões no Oriente Médio acalmaram-se, foi justamente na gestão de Donald Trump, ou seja, o mesmo indivíduo que, segundo a mídia norte-americana, ou estadunidense e brasileira, iria causar a Terceira Guerra Mundial, foi justamente Donald Trump que se uniu e conseguiu marcar reuniões amigáveis e amistosas com um dos ditadores mais perigosos do mundo, o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-il. Então vocês percebem? Kim Jong-il, perdão. Então vocês percebem como a mídia ela esconde algumas figuras e enaltece outras tantas pessoas que, porventura, têm alguns interesses escusos por trás ou ali nos bastidores, tá, pessoal? Então, assim, esses capítulos, e aí o caminho em definitivo para a conclusão, são riquíssimos. São 7 artigos, são quase 20 páginas, mas é profético, mais uma vez, a forma como o Olavo de Carvalho escreve aqui. E é óbvio, claro, né? Hoje nós temos, ou pelo menos estamos tentando, né, construir um espaço de liberdade através da nova mídia, através das redes sociais, mas os próprios políticos já perceberam que as redes sociais também precisam ser controladas, também precisam ser dominadas. Por quê? Porque como a maior parte das pessoas conservadoras, cristãs, católicas, ou até mesmo que acreditam, por exemplo, na ideia do livre mercado, não encontraram representatividade na grande mídia, nos jornais e nas rádios. Por quê? Porque lembremos, rádio, TV são concessões públicas, são concessões de políticos. Um político jamais vai conceder a anuência de construir-se uma rádio ou até mesmo um canal de TV a um político opositor ou a um grupo político que vá contra ele. Então, percebam, tudo está emaranhado. É uma teia de corrupção endêmica dentro do próprio jornalismo. E o que foi que, hoje em dia, os grandes conglomerados de mídias e redes sociais perceberam que, como a maior parte da população não encontrou representatividade nesses programas midiáticos da grande mídia, eles foram atrás do quê? Eles se ocuparam justamente das redes sociais. E aí o que foi que aconteceu? Esses mesmos líderes desses conglomerados de mídias sociais passaram e até hoje passam a perseguir justamente as mentes discordantes, de forma a censurar, bloquear e até mesmo silenciar toda e qualquer pessoa que utilize das redes sociais, que ao meu ver deveria ser um espaço
aberto, uma praça pública, inclusive para você falar besteira, né? Mas hoje em dia o que acontece é o quê? Censuramento, uma censura, um cancelamento, ou até mesmo o tal do shadow ban, né? Que é quando a mídia, quando aquela determinada rede social silencia determinado perfil porque ele vai contra, entre aspas, diretrizes daquela rede social, né? Percebam mais uma vez como a mídia tradicional percebeu que perdeu o seu espaço e agora ela caminha, não a mídia em geral, mas os políticos e os burocratas de plantão, caminham de forma a cercear e calar cada vez mais as mentes discordantes que se valem do espaço das redes sociais para compartilhar o seu pensamento e a sua forma de enxergar o mundo. É claro que o advento da internet, né, veio também para isso, como diz o próprio professor Olavo de Carvalho, já ainda em 2005, mas eu espero, assim, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu professo publicamente, que a situação melhore nos próximos anos, apesar de ser um pouco pessimista nesse sentido. Mas eu acredito, mais uma vez, que sempre que a população ela vai acordar cedo ou tarde, e eu acredito, meus queridos estimados alunos, e caminhando para a conclusão, que esse tipo de conteúdo, esse tipo de aula que eu e outras tantas pessoas fazem aqui na internet, talvez venha justamente a contribuir com esse cenário, digamos assim, de desligar as pessoas e fazer com que elas compreendam todos os nuances, todos os melindres políticos, perversos, vis e cruéis que estão por trás dessas grandes estruturas, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha conseguido condensar aqui. Acredito que essa aula ficou um pouco mais longa do que as anteriores, mas é um assunto, assim, confesso a vocês que eu passaria horas e horas falando. É um assunto que eu vivo atualmente, trabalhando como assessor político, a mídia em específico, eu observo como a mídia age. É algo também que é do meu interesse, pois eu cursei letras e gosto muito, e por pouco, fazendo uma confissão aqui a vocês no final desse vídeo, por pouco eu não cursei jornalismo na universidade. Na verdade, jornalismo foi minha segunda opção. Só que como eu passei na primeira, em letras, eu acabei optando por seguir adiante nesse curso, que também certamente, acredito eu, a minha vocação atual, que é ser professor e compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento aqui no Livros etc. e em outros espaços sociais, tal como o meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, por favor, chegou até o final e não me segue no Instagram, faça isso agora. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o meu perfil quanto da minha esposa, assim também como o livro do Olavo de Carvalho, assim como todos os links e referências que eu fiz durante esse vídeo. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Se você chegou aqui no final, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam livros e etc. E esse trabalho intelectual desenvolvido por mim e minha esposa aqui no YouTube. Vejo vocês na próxima aula, na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Críticas, dúvidas e sugestões são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Até a próxima. Que Deus os abençoe enormemente. Tchau, tchau, pessoal.